Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inovamac, movidos pela inovação. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Mais, que está começando agora. E o nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade e relacionamento tóxico e abusivo. E os nossos convidados de hoje, a gente tem o psicólogo Thomas, o Tom Talks, ele que fala sobre relacionamentos tóxicos, abusivos e de que forma que a gente pode saber melhor a lidar com isso nas redes sociais. E a Flávia Vascon, ela é terapeuta sistêmica e também é profissional da dança do ventre, Ju Marconato, para falar da importância do autoconhecimento e de que forma que a dança cura. Não saia daí que o programa está só começando. O programa Universo Mais começando agora e trazendo os melhores momentos e entrevistas de 2023. Então é reprise e na semana que vem a gente tem novidades para vocês. Mas fiquem ligadinhos. E agora vamos lá conferir os equipamentos, os melhores equipamentos para quem quer empreender lá na Inovamac. Uma ótima opção para quem quer empreender, né? Fica a dica, Inovamac. E agora a gente vai bater um papo com ele, psicólogo Thomas, o Tom Talks. Ele que fala nas redes sociais a importância da gente se conhecer para a gente aprender a lidar da melhor forma nos relacionamentos. Vamos lá conferir como foi esse bate-papo. Vamos bater um papo agora com o psicólogo especialista em relacionamentos, o Thomas, ele conhecido nas redes sociais como Tom Talks. Seja muito bem-vindo, Thomas. Obrigado, Glaucia. O prazer é meu. Esse assunto é muito delicado e muito necessário a gente falar. O que de fato é um relacionamento tóxico e abusivo? Acho que primeiro a gente tem que diferenciar qual é a diferença entre relacionamento tóxico e abusivo. Geralmente, relacionamento tóxico é quando duas pessoas são abusivas dentro do relacionamento. Um relacionamento abusivo é como quando uma das partes é abusiva. O que caracteriza um relacionamento abusivo? É muito difícil a gente dizer, mas eu vou te dar aqui uma dica que eu acho que é essencial. Se você se sente constantemente culpada dentro do relacionamento e constantemente confusa, isso já é um sinal. Porque o abusador ele faz você questionar a própria realidade dos fatos. Existe uma manipulação para ele distorcer os fatos. E aí você não sabe mais se você foi a causadora da confusão ou não. Então é um estado de constante culpa e confusão mental. Em relação também a ciúme, controle, disputa de poder, né? Porque acaba se tornando cada vez mais tóxico por conta disso, do controle, não é? Sim, e nesse caso, quando a outra pessoa é muito ciumenta e controladora, pode nem ser um relacionamento abusivo, mas é um relacionamento que não faz bem para uma das partes. E esse que é o ponto principal. Muitas pessoas me perguntam se estão num relacionamento abusivo, se não estão, se a outra pessoa é um narcisista, se não é. E o que eu me atento é o quão mal esse relacionamento faz para você, independente da gente ter um diagnóstico ou não. A pessoa te coloca constantemente para baixo, a sua autoestima está muito mais embaixo agora do que antes, quando vocês não se conheciam. E de que forma que a gente pode identificar isso? Quando a outra pessoa coloca a nossa autoestima para baixo, quando a gente tem a percepção de que a gente não pode se abrir para outra pessoa, quando a gente não consegue colocar nossas queixas para fora com medo da reação da outra pessoa, é aquela sensação de ficar pisando em cascas de ovos que todo mundo diz por aí, é justamente isso. Porque o contrário, num relacionamento saudável, você tem que ter a liberdade de você colocar suas queixas e insatisfações para fora e outra pessoa tem que te escutar e não usar aquilo contra você. E nem você ter medo
de poder colocar isso para fora. Porque se você tem medo, nada muda no relacionamento. Sim, e as pessoas sofrem muito porque de uma forma até inconsciente acabam colocando esse poder no outro, né? É importante você poder levar isso também para as pessoas e a gente ressaltar da importância do autoconhecimento. É importante, exatamente. E a gente também tem que ter referências de relacionamentos saudáveis no passado. Porque, por exemplo, se você sempre teve um relacionamento abusivo, provavelmente você não está tendo consciência do porquê você está repetindo esse padrão. Sabe? O que essas pessoas têm em comum que te atraem? Então a gente tem que ter o processo de autoconhecimento justamente para a gente quebrar esse padrão. Porque eu acredito que a gente tem a responsabilidade de sair desses relacionamentos. A gente não tem culpa por a gente acabar entrando neles, mas a gente tem responsabilidade de, assim que a gente toma consciência de que a outra pessoa está manipulando e abusando da gente sair. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente pedir ajuda. Sim, e o autoconhecimento, assim, é literalmente a gente olhar para dentro, a gente perceber quais são as emoções que reverberam dentro da gente, ou como isso de fato é necessário e importante, porque quando a gente coloca isso, a gente entende que o nosso limite, a gente não vai permitir que outra pessoa invada, e aí fica muito mais claro a gente notar, né? Exatamente. O que acontece muito em relacionamento abusivo é que a gente acaba perdendo o amor próprio. A gente acaba colocando e priorizando a outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa faz a gente se sentir que a gente não é nada sem ela. E aí vem umas frases que o abusador geralmente fala, que é: ninguém nunca vai te amar como eu te amo. Você não vai encontrar ninguém como eu. Você não vai encontrar ninguém como eu. E isso repetido diversas vezes, você acaba acreditando nisso. E você acha que se você se separar dessa pessoa, você vai ficar sozinha para sempre. E a solidão, ela espanta muita gente, ela é assustadora. E muitas vezes a gente não tem o apoio familiar, né? Como é necessário a gente entender e trabalhar dentro da gente essa importância da gente se conhecer, porque mesmo que você não tenha um apoio, de que forma que a gente pode trabalhar isso, Thomas? Então, Glaucia, o que acontece em relacionamentos abusivos é que a outra pessoa isola a gente socialmente. Ou seja, ele começa a botar você contra a sua família, contra os seus amigos, dizendo que são interesseiros, ou que a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, de proximidade é doentia. E aí você vai se afastando, por quê? Porque assim a outra pessoa te controla completamente. Que você não tem um olhar e opinião de pessoas que estão de fora e estão vendo aquilo que você não vê. Quer ver uma forma interessante da gente avaliar se tem alguma coisa de errado acontecendo dentro do nosso relacionamento? Quando a gente tem vergonha de contar para uma melhor amiga, para um melhor amigo, algum fato que ocorreu dentro de casa. Se você tem vergonha, significa que você já sabe que tem alguma coisa errada que está acontecendo. E muitas pessoas têm medo de se abrir para amigos, para familiares, porque tem medo, na verdade, disso ser interpretado como uma fraqueza, inclusive. Exato. Só que uma coisa que eu aprendi na minha prática clínica é que qualquer pessoa pode entrar num relacionamento abusivo. Não importa se você é uma pessoa super bem-sucedida, se você é uma pessoa super madura, se você é uma pessoa evoluída, se você é uma mulher super forte. Existem apresentadoras, existem pessoas famosas que entram em relacionamento abusivo, porque ninguém está blindado. É um processo gradual, onde a pessoa vai te manipulando e vai te diminuindo aos poucos. Quando você conhece uma pessoa, não tem como você dizer se ela é uma manipuladora ou não. Porque o manipulador, ele começa te tratando super bem, ele é o príncipe ou a princesa encantada, e ao longo do tempo ele vai te diminuindo sem você perceber. E é difícil, exatamente, é difícil a gente pegar o momento exato ali que se torna doentio, né? Que se torna danoso para a nossa saúde mental. E tem 3 fases o relacionamento abusivo, que é a primeira fase é do encantamento, da sedução, que a pessoa aparenta ser aquele ser perfeito, idealizado. Depois vem as pequenas alfinetadas que a pessoa dá, do tipo, você vai sair assim, mas você está muito maquiada. Só que você não percebe, porque nesse período ele ainda te elogia. E aí vem a terceira fase, que é do descarte total. Exato. Que é quando a pessoa só te trata mal. E pegando esse gancho do que você falou sobre a idealização, é interessante porque é justamente a gente projetar no outro, é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente, né? Porque quando você projeta no outro, gera uma frustração muito grande, que é onde você percebe que você está num relacionamento completamente diferente do que você imaginava.
e aí você não aceita. Porque existe um mecanismo chamado dissonância cognitiva, que é: você projetou a pessoa que está na sua cabeça, quando você vê que a pessoa da sua frente não é aquela pessoa que você estava imaginando, o seu pensamento entra em conflito. E aí você aceita aquilo. Você fala, não, eu prefiro não enxergar isso. Porque eu sou culpada. Exatamente, porque você que projetou aquilo. A responsabilidade da projeção, ela foi sua, na verdade. Só que isso acontece em qualquer relacionamento, a projeção. Ela acontece quando a gente está se apaixonando por uma pessoa. E aí depois que a paixão passa, a gente passa a ver a pessoa de fato quem ela é na nossa frente. Só que não existe uma diferença ou discrepância tão grande entre a pessoa que a gente se apaixonou e a pessoa que está na nossa frente, num relacionamento saudável. Já num relacionamento abusivo, a diferença é absurda. A pessoa que a gente se apaixonou não tem nada a ver com a pessoa que de fato está ali por trás. Quais são as queixas mais comuns que aparecem para você, Thomas, falando sobre dificuldade para sair de um relacionamento? Relacionamento abusivo ou geral? De forma geral. De forma geral, o medo do desconhecido. Principalmente se você já está num relacionamento há muito tempo, é o medo de sofrer e é o medo de ficar sozinha para sempre. Por quê? O que muitas pessoas fazem em relacionamento, elas tendem a se fundir com outra pessoa. Quando elas se fundem, se anulam. Elas deixam a sua individualidade de lado, as suas vidas pessoais de lado. E aí elas depositam na outra pessoa a única fonte de prazer e felicidade. E aí quando essa pessoa pensa em terminar, qual é a associação que ela faz? De que ela vai perder a única fonte de prazer e felicidade e ela vai ficar, na verdade, deprimida. Ou seja, ela dá todo o poder para o outro, por isso que ela se sente tão perdida e sozinha, né? Exatamente, é por isso que a gente nunca pode perder a nossa individualidade num relacionamento. Não significa que você vai continuar saindo para festas e vai ignorar o elemento casal. Não tem nada a ver. Mas significa que você não vai deixar suas amigas de lado, significa que você vai sair numa quinta ou numa quarta-feira só com as suas amigas ou com os seus amigos. É manter a sua vida, não se abdicar dela para você viver somente a vida do casal. Eu gostaria demais de te agradecer, Thomas. Obrigada pela sua participação, a sua contribuição aqui no programa, viu? Obrigado, foi um prazer. Obrigada, um beijo. É isso aí, autoconhecimento e autorresponsabilidade. E agora a gente vai bater um papo com a Flávia Vascon. Ela que é terapeuta sistêmica, vai falar da importância da gente se entender melhor e de que forma que a gente pode se precaver nesses relacionamentos que aparecem na vida da gente e o quanto que a ancestralidade pode afetar. Flávia Vascon, ela que é terapeuta sistêmica, vai falar um pouco pra gente numa outra vertente sobre relacionamento tóxico e abusivo. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Gláucia. Uma felicidade estar aqui com você. Flávia, qual que é a importância da gente cuidar da nossa energia para evitar que a gente atraia esses perfis para a nossa vida? O primeiro ponto, quando se trata de relacionamento, é que relacionamento, na verdade, é uma escola, né? E ele mostra as coisas que moram dentro de nós. Mostra principalmente a nossa relação conosco, a nossa relação com o nosso sistema familiar. Então, problemas, desafios na relação de casal não são desafios, problemas na relação de casal. São questões do nosso passado que atuam na relação de casal, que atuam inconscientemente. Então, relacionamento é uma oportunidade da gente se conhecer. Então, a maioria das pessoas acreditam que, na verdade, inconscientemente vão em busca da felicidade, né, nos relacionamentos. Quando, na verdade, o intuito maior do relacionamento é trazer crescimento, autoconhecimento, é para a gente se ver através do outro, né? Quando a gente se permite fazer uma reflexão sobre a gente, sobre a nossa vida, o autoconhecimento, ele acaba libertando a gente desse tipo de relacionamento abusivo. Sem dúvida, sem dúvida. E isso exige de nós, né? Exige que a gente se olhe, né? Que a gente esteja atento aos sentimentos que o relacionamento desperta em nós. Então, desperta a sensação de rejeição. Ou então, a gente precisa ter consciência que muitas vezes é a nossa criança que a gente está levando, a nossa criança interna, né? As faltas, vazios, traumas, dores do nosso passado que a gente está levando para a relação. Só que, em primeiro momento, a gente precisa de autoobservação, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que está acontecendo dentro de nós.
E no primeiro momento, a maioria de nós chega para o relacionamento de uma forma muito imatura, né? Querendo que o outro nos dê algo, nos dê felicidade, né? Dê aquilo que muitas vezes a gente não teve lá na nossa infância. Carinho, amor, né? E óbvio que tudo isso todo mundo quer na relação de casal, mas não quando a gente leva a nossa criança, né, vazia, com os vazios, com as dores dela. Daí a gente acaba entrando em relacionamentos, muitas vezes, como codependentes, né? E de que forma que a gente pode perceber isso e curar? O primeiro ponto é que a gente precisa estar muito consciente que existem tarefas dentro da relação, que nos convidam a olhar para a nossa origem. Existem leis que atuam na relação de casal, leis sistêmicas. E essas leis, elas são convites para que a gente possa ir para um nível mais profundo de relação. Bom, basicamente, quais são essas 3 leis que o Bert Hellinger, o criador da constelação, trouxe para nós? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Relacionamento de casal só vai dar certo quando a gente estiver apaziguado, muito consciente e apaziguado com essas 3 leis. Basicamente significa dizer que eu preciso concordar com o meu passado, aceitar. Eu estou falando em concordância porque precisa ter uma concordância da alma mesmo, de que a minha família, a minha origem, as minhas dores, os meus traumas, eles não são por acaso, eles são oportunidades de evolução, de crescimento. Eu preciso aprender a extrair força da dor. Então esse é o primeiro ponto. Aceitação. Se curvar, se render diante daquilo que foi. Quando a gente, então, olha para os nossos pais e aceita aquilo que veio através deles, inclusive a falta, inclusive aquilo que não pôde ser feito, isso atua em nós como força, isso nos libera. Mas quando a gente rejeita, critica, exclui os nossos pais de alguma forma, fica desejando que eles pudessem ter sido diferente, isso traz consequências na relação de casal, faz com que muitas vezes a gente vá para os relacionamentos inconscientemente buscando os nossos pais e acaba buscando pessoas que repetem exatamente aquele padrão de comportamento que a gente julgou nos nossos pais. Então meu pai traía minha mãe, eu julguei o meu pai. E aí eu vou para a vida inconscientemente buscando um parceiro parecido com o meu pai. Porque nesse nível do inconsciente, então, eu não estou indo buscar um parceiro. Estou indo buscar um pai, né? Porque não me reconciliei com ele. Não tomei aquilo que a vida dispôs para mim. Não me curvei, não me rendi, não extraí a força da dor. Então é muito importante esse sim, né? Esse sim para a nossa jornada. Quando a gente, então, exclui, a gente acaba ficando preso nessas dinâmicas, reproduzindo as histórias, as dores dos nossos pais, né? Então, a gente precisa também olhar para eles e se despedir dessas dores. Daí a gente entra na lei da hierarquia, assumir o nosso lugar de filhos, deixar os nossos pais assumirem o relacionamento deles, lidarem com as dores deles e se despedir dessa intromissão. Isso também acaba trazendo um fardo muito pesado que acaba desembocando lá na relação de casal. Relação de casal é um espelho, né, das nossas questões sistêmicas, dos nossos vínculos, principalmente lá com as nossas feridas da infância e também com os nossos pais e antepassados. A questão é que a gente, em geral, é muito inconsciente, né, Gláucia? Sim. E aí isso tudo acaba atuando para que a gente possa, então, olhar para dentro de nós, que parte minha está conectado com esse relacionamento que é desafiador para mim, né? É um processo de imersão mesmo, né? Onde a gente possa olhar para dentro o que de fato incomoda, o que dói, a ferida que dói, porque é a nossa criança interior que está ali pedindo uma transformação. Exatamente. E a base do relacionamento de casal é o equilíbrio de troca. Então a gente sabe que um relacionamento é tóxico quando não tem equilíbrio de troca, quando um faz mais, né, para o outro, se doa demais e o outro está ali só recebendo, mas não existe uma compensação equivalente, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai para o relacionamento como salvadora do outro, como salvador, dando demais, ajudando demais, fazendo demais para o outro, isso faz com que o outro inconscientemente vá embora, né? Queira ir embora, na verdade, vá embora. Essa é uma das dinâmicas, por exemplo, causa de traições, conflitos dentro da relação, é a maior delas, né? A gente sabe que um relacionamento é saudável, que é um bom amor, quando existe equilíbrio de troca. E aí não basta a gente só amar,
para que o relacionamento dê certo, né? A gente precisa observar que existem leis, que existem posturas que não podem ser feitas na relação de casal, porque isso pode enfraquecer ou então, né, levar o relacionamento para um próximo nível. Flávia, obrigada demais pelo bate-papo, eu amei. Obrigada pela sua contribuição, obrigada pela participação aqui no programa. Muito sucesso para você e continue com esse lindo trabalho, contribuindo tanto para as pessoas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, foi muito especial. Obrigada. Obrigada, um beijo, Flávia. Quando a gente olha para nossa sombra, a gente cura. E por falar em cura, no próximo bloco a gente vai bater um papo com a Ju Marconato, que vai falar sobre a dança cura. Não saia daí! Estamos de volta e quando a gente fala sobre o poder da cura, é justamente a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Vamos lá então no bate-papo que a gente teve com a Ju Marconato. Ela que é ícone nacional e mundial da dança do ventre e a representatividade feminina, a Ju Marconato, está aqui para contar um pouco para a gente sobre o livro dela, que é A Dança Cura. Como é que foi, Ju, para você desenvolver um livro desse com tanta experiência ao longo da sua vida, 30 anos? Que prazer estar aqui. Falar de dança cura é falar sobre uma jornada de vida, sobre o movimento que transforma. Que quando nós colocamos o nosso corpo em movimento, nós sentimos realmente a vida vibrar com mais equilíbrio, com mais facilidade. Eu falo que é como o movimento das águas, né? A água não é feita para ficar parada. E o nosso corpo é feito de água. A vida é movimento, A vida é movimento. Então, quando as pessoas que têm a vida estacionada, que estão nesse processo de cansaço, de falta de fé, de depressão, a dança sim é um lindo remédio. E a dança cura é uma técnica que eu desenvolvi ao longo da jornada observando corpos, observando mulheres de diferentes idades, de vários estilos de vida e utilizando formas geométricas como círculo, como infinito, trabalhando isso no corpo para amenizar as tensões musculares e trazer autoconfiança, autoestima, melhorar a qualidade de vida no geral. A gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, que tem aluna. Com qual idade que você tem, Ju? Tenho alunas de 76 anos. A minha aluna querida, a Gilda, lá da Bahia, tem 76. Mas eu estou à procura de uma aluna de 80, uma de 85. A gente vai encontrar. Eu falo porque idade é sinônimo de valor. E quanto mais a pessoa se permite fazer atividades físicas, especialmente a dança, de forma saudável, ela se mantém flexível, que isso é muito importante, e ela cria novas conexões, ela fica receptiva à mudança. Que a tendência, geralmente, das pessoas, numa certa idade, é se fechar num padrão e falar, eu sou assim, acabou, não mudo mais. Então, abrir esse espaço após uma certa idade também é muito importante. Eu pretendo dançar até os meus 99, onde eu chegar. Eu imagino que deva aparecer muitas histórias e pessoas lá que chegam tímidas e aí você acompanha todo esse desenvolvimento, porque tem muitas crenças envolvidas, a questão familiar. Como que é, Ju? Com certeza, a dança, ela é uma autodescoberta. Então a pessoa ela começa muitas vezes assim, tímida, com vergonha, baixa estima, e aos poucos, como a dança trabalha muitos centros de força, trabalha o plexo solar, que é um centro de autoconfiança, como melhora a postura, isso vai transformar o corpo da pessoa de dentro para fora. Ela realmente começa, eu falo que é tomar posse do próprio corpo. Traz a consciência corporal, né? Exatamente. E traz essa condição da melhora de dentro para fora. Não é só um movimento para que alguém veja, é uma transformação que vem do interno, onde a pessoa não se permite mais ser abusada. Inclusive, ela coloca limites. Olha, é até aqui, sim, é sim, não é não. Mas para isso é preciso todo um processo e a permissão da pessoa voltar-se da pele para dentro. Quer dizer, vai para além da feminilidade, vai para além do lado sensual, traz a questão do poder da mulher, do poder de decisão, o poder próprio mesmo. Exatamente, e de perceber quem sou eu e o que eu quero de verdade. Esse é o grande exercício, especialmente no Dança Cura, nós temos 7 pilares. E em cada um dos pilares nós trabalhamos vertentes diferentes. O 6º pilar, por exemplo, fala construção e desconstrução. Ou seja, a pessoa se permite desconstruir o velho, se permite desapegar de ciclos. Às vezes a gente caminha na vida olhando no retrovisor. Então, se permitir desconstruir nos ciclos da vida para reconstruir uma nova pessoa,
uma nova mulher. Nesse pilar, nós aprendemos a fluir com os ciclos da natureza e que nós não temos que estar sempre iguais. Nós não temos que ser o que as pessoas querem. Nós podemos sim nos permitirmos esses altos e baixos e reconstruir a nossa essência, a nossa pureza, a nossa força a cada momento. Sim, porque a dança, na verdade, o movimento, ele ativa pontos da gente que acabam mexendo com as nossas emoções, com tantas coisas da nossa vida, né? Com certeza, especialmente, Glau, 2 pontos importantes ligados aqui à região dos ovários, onde nós temos a energia criativa, né? A energia sexual, a energia do nascimento, a energia vital do ser humano está nesse ponto. Então, quando você movimenta essa região, você libera muitos tabus, muitos bloqueios e realmente fica uma pessoa mais, como eu posso dizer, mais revitalizada, a pessoa fica bonita de dentro para fora. Sim. E nós temos o ponto do coração, que é o cardíaco. Quando você fecha o seu peito, né, você não dá espaço para que o amor entre. Quando você fala assim, eu vou abrir o peito, vou chegar de braços abertos, que isso significa que eu vou me permitir. Então, trabalhar, movimentar a caixa torácica ligada aqui ao timo, que é responsável pelo sistema imune. Então, tem toda uma conexão dos pontos, principalmente o coração e o ventre. Que poder! Essa mulher é maravilhosa, é poderosa. Ju, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, meu amor. É uma honra estar aqui nessa fase abençoada do universo com você, minha linda. Ai, obrigada, gente. Obrigada. Que delícia de bate-papo. Que pessoa iluminada que é a Ju. E carnaval está chegando, carnaval tá pertinho e para quem quer encontrar tudo para festa e montar festa em casa, levar para viagem, vai encontrar tudo lá na Vila Copos. Vamos lá conferir no quadro. Prepare-se para o carnaval mais especial de todos os tempos. Este ano, a Vila Copos traz até você adereços mais incríveis para tornar a sua folia única e inesquecível. Seja no meio da multidão, clubes ou nos blocos de rua, nós temos o que você precisa para brilhar ainda mais. Dos clássicos às últimas tendências, na Vila Copos você encontra uma variedade de adereços carnavalescos, máscaras, perucas, tiaras temáticas, espumas, spray para cabelo e muito mais. Cada peça foi cuidadosamente escolhida para adicionar um toque especial à sua celebração. Nossos acessórios vão garantir que você esteja pronto para aproveitar cada momento do seu carnaval com muita diversão. E não se preocupe, tem opções para todos os gostos e idades. Seja para os pequenos foliões ou para os mais experientes da arte da festa, a Vila Copos é o lugar certo para você encontrar tudo o que você precisa para pular o carnaval com estilo. Então não perca tempo, vá à Vila Copos e descubra como podemos fazer seu carnaval inesquecível. Vila Copos, a vida é uma festa. A vida é uma festa. E para quem quer celebrar e fazer grandes momentos, histórias inesquecíveis, a Casa Garcia é um lugar lindíssimo e pode proporcionar isso para você. Muito obrigada, Casa Garcia, por nos conceder esse espaço maravilhoso. Hoje eu estou no estúdio, mas a gente está sempre gravando lá nesse lugar lindíssimo. E o nosso programa vai chegando ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês aí. Obrigada pelas mensagens no Instagram, a participação de vocês, com as dicas que vocês dão pra gente de pautas. Fiquem à vontade, mande, porque a gente gosta, a gente quer. Vocês fazem parte também do programa. Siga lá então as redes sociais, Programa Universo Mais e mande pra gente, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Inova Mac. Movidos pela inovação.